Vamos lá, pessoal. Essa aula hoje então faz parte da aula dos Círculos do Amor, o item 1, que é pais, relação com os pais. A gente fez então as duas primeiras aulas, como melhorar e ressignificar o relacionamento com as mães, com a mãe, e essa aula agora com o pai. Eu vou desenhar, quem recebeu essa ferramenta lá, ó, a gente vai perder o foco aqui agora. Vocês receberam lá no grupo, né, essa ferramenta que eu tinha desenhado para vocês aquele dia lá, de ressignificação, de dissociação, associação e dissociação. A gente vai trabalhar com ela em dissociação, num outro momento a gente vai trabalhar com ela associação. Eu vou colocar aqui só o ecossistema e vou trazer alguns exemplos para vocês terem noção. O tema hoje é pai. Então, lembrando lá, quem imprimiu, faz o exercício junto ali, pessoal. Nós adultos aprendemos por neuroplasticidade. Quanto mais a gente fizer o exercício junto, a gente aprende mais. Tá gravando certinho. Estão me ouvindo certinho, pessoal? Dá um ok pra mim, por favor. Lembrando lá, então eu coloco aqui, ó. Aqui em cima, como meu pai foi como pai, como ele foi como esposo. A gente não vai fazer ele completo igual o da mãe, porque vocês já fizeram, mas é só pra gente ter uma noção, tá? Como ele foi como pessoa e como homem. Pessoa, homem, e como ele foi como filho. A gente tem grande interferência, pessoal. Vocês podem fazer aqui, então, 3 defeitos e 3 qualidades, para a gente fazer essa dissociação. Mas a gente precisa entender que o pai ele vem num percurso da vida nosso diferente da mãe. Por quê? A mãe, ela tem aqui. A criança, então, lá. Vamos fazer a nossa linha do tempo lá. Tem lá, quando a criança nasce, daqui para trás, a criança não... Ela ainda acha, na verdade, estudos indicam que até 6 meses depois que a criança nasce, ela ainda não tem clareza do que ela é, a extensão do corpo. Por isso que o Winnicott tem uma técnica que ele chama que é a importância de como você pega. Por isso que o coeiro da criança ele tem que ser enrolado apertadinho. A criança precisa ter uma noção até da dimensão, do tamanho dela. Então os braços, acolher a criança, ela se sentir firme, faz com que ela vá aprendendo até as dimensões dela. Daqui para trás, no inconsciente dela, ela achava que ela fazia parte da mamãe. Menos 9 meses. Ela fazia parte do corpo da mamãe. Aí ela nasceu, se deparou com uma surpresa aqui. Opa, eu não sou mamãe. Então vamos pôr aqui até uns 6 meses aqui, ó. Ela ainda não tem essa distinção. Mas a questão é, se você perceber, a gente tem grandes feridas emocionais, tanto com o papai quanto com a mamãe, mas por uma ordem um pouquinho diferente. Porque com a mamãe, você teve esse período, você teve nutrição, calor, proteção diretamente ligado à mãe. Quando a mamãe amamenta, ela faz um exercício que é muito importante, na verdade, grande parte das mães não sabem, mas é importante saber, que você tem que treinar a criança a ela mamar no seio, olhando para os seus olhos. Principalmente quem tem filho com autismo. A criança autista ela não olha para os olhos, não olha para o rosto. Mas a primeira linguagem de comunicação da criança é através dos gestos do rosto. Tanto que quando a criança está começando a gatinhar, andar, se segurar, quando ela acha que ela vai fazer alguma coisa errada, que ela olha para o pai e para a mãe, ela não entende linguagem verbal ainda. E muitas vezes nem o gesto, mas é através do rosto, ela olha para o rosto. Então se a mãe fizer cara de braba, ou fizer cara te apoiando, vai lá, tenta e sorri e brinca, principalmente os gestos do rosto. E a criança autista, foi feito um experimento, depois eu vou passar para vocês ali o link do livro, que eu tenho ele em audiobook, audiolivro, e o experimento que foi feito com uma criança que foi identificada já desde pequenininha com autismo, e só que ela foi para adoção, ela não ficou com a mãe, ela foi para uma cuidadora, e a cuidadora aproveitava fazer todo dia o experimento assim. Ela só dava o mamar para a criança enquanto a criança olhava para o olho, e o autista, ele evita esse contato. Aí quando ela tirava o olho da cuidadora, a cuidadora tirava o mamar, porque estava dando com mamadeira. Aí a criança foi treinada, ela só recebia o mamar enquanto olhava para a cuidadora. Isso fez com que ela tivesse uma melhora significante no autismo dela, tanto que na vida adulta ela passou quase despercebido que tinha autismo. Então até tem técnicas que também dá para melhorar em relação a isso. Mas por que eu estou falando? Porque a criança, por uma ordem natural, ela já é treinada nesse período de ter o contato com a mãe.
Então ela sente o cheiro da mãe, sente o gosto através do leite, o contato com a pele, o calor, o colinho da mamãe. A gente passou 90% do tempo de colo, que é muito importante para a criança, com a mamãe. Então é indiscutível que os laços que são construídos é muito diferente em relação ao pai. Estudos indicam que o pai ele é ouvido pela criança já na barriguinha. Então a criança consegue identificar a voz do pai. Quando nasce, tem a distorção, né, da coluna abdominal, mas ela também reconhece aqui o papai também. Então, o papai tem parte, só que 90%, então é afeto, nutrição, proteção, calor humano, cuidado em geral, troca de fralda, o banho, 90% é a mãe. A questão é, aqui estamos então 6 meses, ela está se descobrindo. Do 0 até os 7 anos aqui, ó, já vou por maior, 7 anos. Segundo o Winnicott, a criança ela tem grande necessidade de pertencimento e aprovação da mãe. Vamos por aqui 7 anos. Do 0 aos 7 anos da mãe. Ela tem bem menos necessidade de aprovação do pai. Só que dos 7 ao 14, deixa eu aumentar minha linha aqui, ela vai buscar incessantemente a aprovação do pai. Aí que começa a entrar os problemas e conflitos. Do 7 ao 14. Porque a tua relação com o teu pai... Por que eu tô falando isso? Depende muito de como foi a tua relação com a mãe e com os cuidadores em geral. Então você veio de lá aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui que fique mais clara. Nesse período aqui, ó. Vou pôr em azul mesmo aqui, ó. Uma busca incessante de aprovação da mãe. Então a criança, a menininha, por exemplo, a menina ou menininho, mas eu vou falar mais a menininha. Ela colocava um vestidinho, ela ia buscar pra mamãe, eu tô bonita com o vestidinho? E a mamãe que arrumava o cabelinho, então ela buscava sempre mais aprovação. Depois dos 7 anos, passando o primeiro setênio, ela já vai buscar mais aprovação do pai. Ah, deixa eu lá ver se o papai tá me achando bonita. Pessoal, só quem puder deixar o microfone desligado, por favor, daí pra não sair na gravação aqui, daí pras perguntas e respostas eu abro, tá? Aí ela buscava grandemente aprovação. Depois dos 7, vai buscar a aprovação do papai. A mamãe podia falar pra ela, não, mas você tá linda, filha. Ela, não, mamãe, fica quieta, eu quero ouvir o que o papai tem pra dizer, se ele tá me achando bonita. Dos 7 a 14. E do 14 ao 21, terceiro elemento, aí elemento tribo é outra história que eu vou também, vou falar dos círculos de amor mais pra frente também, quando for juventude e puberdade. Mas a questão é, como que foi essa transição aqui, ó, da passagem em que você buscava a aprovação da mamãe quando você passou a buscar a aprovação do papai. E o rosa não ficou muito bom aqui. Porque nesse período aqui, pessoal, a gente passa por uma coisa muito importante, que é a mãe tem que deixar de ser uma mãe cuidadora para ser uma mãe orientadora. Se a tua mãe teve a maturidade para isso, ela te permitiu ir para a vida com o cuidado do papai. Papai que impulsiona para a vida para você ter atitude, iniciativa, ambição, você querer construir, aprender e se desenvolver mais. A criança nesse período, ela está explorando o mundo, está tendo novos conhecimentos, mas a audácia mesmo e os riscos é quando ela vai para o pai. Segundo Jung, aqui, ó, esse período aqui da mãe, eu já falei em aula passada, é o período água. A mãe é elemento água. Daqui para frente, pai é fogo. Por isso que já é mais arriscado, todos os elementos são importantes. Daí não vai ser nessa aula, mas só para você entender, 14 ao 21 é o terra, que é a tribo. Vocês vão ter uma aula somente sobre arquétipos, pessoal, para frente. Lembrando, vocês vão ter aula de psicanálise freudiana, psicanálise junguiana, winnicottiana, muita coisa de Melanie Klein, principalmente da parte das crianças, Winnicott. Então vão ter aulas específicas de psicanálise. Aqui eu só estou trazendo para o conceito de dissociação. Mas vamos ficar aqui, ó, no elemento fogo, que é o papai, que é o que cabe a aula de hoje aqui, ó. Elemento fogo. Para a criança ir saudavelmente nesse elemento aqui, depende como ela vai ter a absorção do cuidado do papai, vai depender muito se a mamãe libera a criança. Segundo o Winnicott, todo pai que se sentiu, se conformou e quis ser suficientemente bom, ele criou filhos fortes, com iniciativa, atitude, com tomada de decisão, com audácia, com ambição na vida. Os pais que se conformarem em ser suficientemente bons.
Os pais que tentaram ser perfeitos criaram filhos fracos. Porque nesse período aqui, ó, se a mãe quis ser perfeita, ela controlou demais o filho. Ela, em vez de ser uma mãe auxiliadora, uma mãe que, depois de um tempo, ela era uma mãe cuidadora. Aqui ela tinha que ser auxiliadora, que é, por exemplo, então aqui a criança, até 7 anos de idade, a mamãe arrumava a cama, escolhia a roupinha para ela. Depois dos 7 não pode fazer isso. A criança tem que saber. Ah, mamãe, por exemplo, tem criança que chama à noite com 8, 9, 10 anos para a mamãe cobrir. E a mamãe não pode mais fazer isso, porque ela está num processo de treinamento para a vida. E nesse processo de treinamento elemento fogo que entra o papai. Porque o papai, ele tem mais liberdade também para agir com a criança e fazer mais coisas tanto do masculino quanto do paterno. Só que se a mãe buscou nesse período ser perfeita e ela não permitiu que o pai fizesse a função do pai, que é trazer mais essa necessidade de risco, de enfrentar a insegurança, ele acaba sendo prejudicado pela insegurança da mãe. Então não estou culpando que eu tive um pai ruim, a culpa é da mãe. Eu só estou trazendo a questão de que grande parte das emoções, a infância que você teve, a tua história, trajetória e significados que você teve com o teu pai, foi fortemente influenciado pela mãe. E raramente o contrário. Ah, mas eu tive grandes problemas com a mãe. Meu pai influenciou a ter problemas com a mãe? Raramente. Porque o teu começo começa com a mãe. Por que eu não pus isso aqui da aula da mãe? Porque eu preciso... Não é que eu quero justificar o pai agora. É que a gente precisa entender que ele pega... Você busca a aprovação dele num período diferente da tua vida. Ele pega aqui o trem andando no aspecto afetivo, claro que ele constrói desde pequeno, mas se ele não tiver liberdade com os filhos, se a mãe for super protetora, se você como criança não tiver liberdade, vai ser fortemente impactado a tua experiência com o paterno. Daí a gente pega aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu quero ver se eu tô acertando as cores. Nessa ótica, a mãe nessa transição, ela permitiu ser suficientemente boa? Deixa eu pôr aqui, ó. Se sim, ela dá espaço para o pai. Se ela for super protetora, aí ela vai ofuscar pelo menos 30% a 40% do que o pai pode fazer pela criança. Só que pode ser assim, ah, tá, não, mas meu pai, então por que ele não se impôs? Por que ele não falava, não, agora é comigo, agora eu vou levar mais para a vida? No caso do menino, o menino precisa de liberdade nas relações da infância, segundo o Winnicott, e a menina precisa de qualidade. Para ele oferecer qualidade para a menina aqui, ele precisa desse espaço. Para ele oferecer a liberdade para o menino, o masculino precisa desse espaço, porque é uma questão de intimidade. A criança passa e teve todas as melhores experiências dela com a mãe. Por isso que essa necessidade de busca de aprovação. E a gente vem evoluindo, pessoal, se for para pegar a teoria evolutiva, a gente vem evoluindo por centenas de milhares de anos, ficando embaixo da asa da mãe grande parte do tempo. Hoje em dia é coisa de tempo moderno. Se você pegar a literatura, questão de 100 anos atrás, os pais não tinham contato com os filhos nesse período aqui. Os filhos, eles se tinham dos 7 ou 14 anos, era mais para levar para trabalhar junto. Aí o que você construiu nesse período do teu pai? Tem gente, questão de idade aqui na aula, que ainda construiu alguma coisa em relação foi o período que o papai brincava comigo, me dava atenção, a gente saía se divertir, e outros não, só trabalho. Não, eu lembro do papai me levar para a roça. Mas mesmo assim, construiu grandemente, teve um grande impacto no teu caráter, nas decisões que você toma hoje, no padrão de relacionamento que você vive, as escolhas da tua profissão, como você se envolve na tua profissão, como que a tua produtividade é determinante aqui. Indiferente se o papai te dava atenção ou não, se ele levava para trabalhar, ou se ele era um pai presente ou presenteísta, que era de corpo presente, mas não dava atenção. Por exemplo, uma coisa que eu trago sempre à aula, um exemplo aqui, porque é muito comum. Se o papai tinha o hábito de todo dia, em vez de ir para casa, ir para o bar ficar com os amigos,
principalmente na menina, porque daí a menina é do sexo oposto, ela vai se sentir abandonada. Quando é do mesmo sexo, menina que tem problema com a mãe vai se sentir rejeitada. Menina que tem ausência do pai vai se sentir abandonada. Menino com problema com o paterno se sente rejeitado, com a mãe abandonada. Já a menina, no caso de abandono, se o papai não ficava em casa, não dava atenção, não estimava, não apreciava ela vai desenvolver crença de desvalor, desamor e desamparo, que eu já expliquei na aula de crenças sistêmicas. Mas a questão é, essa qualidade do tempo, se ele ia pro bar, ela sente, puxa, se o pai foi pro bar, ficar com os amigos, é porque os amigos têm mais valor, se eles têm mais valor, deve ser porque eu não tenho valor. O menino também desenvolve, mas desligado à rejeição. Para quem lembra na aula que eu expliquei sobre feridas, eu vou até anotar aqui, ó, porque principalmente na parte do pai, a gente vai usar muito a estrutura das 5 feridas da criança. Que é, então, rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Nesse caso aqui, então, a menina que tem problema com o pai aqui vai se sentir, como está ligada ao pai, se é menina vai se sentir abandonado. Se é menino, rejeitado. Desculpa. Rejeição, como estamos falando de pai aqui, o menino, ele se sente rejeitado. Vou pôr aqui, ó, menino. Eu não devia ter posto aqui, ó. Menino. Menino se sente rejeitado. Com o pai, a menina se sente abandonada. Tá. Menino, rejeição. Porque eu tô falando aqui, ó. Então, nessa experiência de pai, nesse período, principalmente, que a gente busca aprovação, qual foi a relação com o pai? Se não foi boa, o menino vai se sentir rejeitado. Ah, eu tinha colocado aqui porque quais são as narrativas, pessoal? Ficou ruim de espaço. Eu vou pôr aqui, ó. Rejeição. Geralmente é usada a narrativa de eu não quero. Quem rejeitou vai usar a narrativa de não, eu não quero cuidar de você, não quis ficar com você. E quem abandonou vai usar a narrativa do eu não pude, abandono. Narrativa de eu não posso. Vocês vão receber, pessoal, se não estão enxergando bem, vocês vão receber bonitinho, igual foi feito, foi passado a limpo aqui, ó. As aulas vocês vão receber, vai estar sempre nas aulas lá, tudo feito assim certinho, tá? Com imagem, bonitinho. Depois no final vai ser juntado uma apostila para isso. Na cabeça, por que eu escrevi isso aqui, ó? Na cabeça do menino que o pai foi ausente, ele vai compreender como rejeição. E a narrativa do menino na rejeição é meu pai não quis ficar comigo. Isso desenvolve um conjunto de crenças limitantes. Já a menina, que o papai foi presente, vai construir na narrativa as crenças de desvalor, desamor, desamparo, porque na cabecinha dela entende, ó, ele não pôde ficar comigo, o papai não pode ficar comigo. E quais são as consequências? Quem lembra que eu... tem gente que não assistiu a aula aqui, mas quem lembra que eu fiz aquele desenho da árvore com as 5 feridas da criança interior, aí o tronco se torna orgulho, todas essas feridas se tornam orgulho, e o orgulho se manifesta de mais de 30 formas diferentes. Quem lembra dessa aula, levanta a mão. Não lembro da aula, foi acho que a segunda aula. Tá, mas tá lá na plataforma, pessoal. É importante você olhar lá certinho para você entender nesse contexto aqui. Porque o que acontece? Então, nesse período do papai, cada um de vocês, dissociando agora, como que vai se manifestar essa relação com o pai? Aí, deixa eu ver se vai pegar aqui um outro desenho que eu quero fazer também. Se vocês lembrar lá do gráfico de maturidade do relacionamento, deixa eu pegar com uma caneta preta aqui. Com a mamãe é nesse período, com o papai é nesse período. Aqui, ó. Imagine que esse aqui é o quadrante. Deixa eu ver se tá pegando na câmera lá.
Tá. Que você nasceu aqui é teu 0 anos. Você nasceu aqui, ó. E hoje, vamos dizer, o Kleber aqui, ó. O Kleber tá com 40 anos. Aí eu pego o primeiro setênio aqui, as minhas crenças, do 0 aos 7. E o segundo setênio aos 14. Lembrando que as nossas crenças são formadas na primeira infância. Crenças aqui, ó. Do 0 aos 7 anos de idade. Só que as significantes experiências com o nosso pai é no segundo setênio. Tá aparecendo ali, né, pessoal? Depois eu amplio se precisar. No segundo setênio. Então eu vou preencher aqui. Por que principalmente estudos indicam que as nossas crenças são formadas na primeira infância e os traumas, grande parte dos traumas é desenvolvido na segunda infância. E na verdade aqui, ó, pessoal, é do 0 aos 12. Eu coloquei 14 por causa do setênio dos elementos, tá? Então tá em verde aqui, pegou bem lá. Mas hoje, passou lá, tenho 40 anos, formei minha família, tive minhas questões com meu pai. E tá aqui, ó. Aí eu pego, por exemplo, aqui. Esse quadrante aqui me mostra... No mundo perfeito, ó, meu pai passou por evolução, a gente aprendeu a se relacionar, ele amadureceu, eu amadureci. Eu tinha expectativas infantis de como eu queria que ele me tratasse, eu queria que ele fosse só meu, que ele fosse exclusivo, que ele me desse todas as coisas que ele não pôde dar. Só que o papai também aqui, ele era novo, era jovem, aí ele foi amadurecendo. Aí nesse período em que eu precisava mais da mamãe, os dois eram mais imaturos. Aí aquele também, quando eu fui buscar a aprovação do papai, ele teve um período de tempo a mais para amadurecer. Mas a questão é, vocês lembram que na mamãe eu pego lá o meu sistema de crenças e hoje adulto, mesmo com as minhas expectativas infantis, eu acabo tendo os problemas de relacionamento com a minha mãe, não porque eu vejo ela nesse estágio de maturação e relacionamento. Eu ainda trago grande parte das questões da infância. Então eu pego aqui, ó, já mostro para vocês. Quando eu vou tratar alguma questão, ou até discutir, ou quando a mamãe chega e me julga e diz que talvez eu não seja tão bom igual os meus irmãos, ou vai criticar a educação que eu dou para os meus filhos, os gatilhos emocionais que foram instalados, eu busco aqui, ó, lá da primeira infância. E em vez de eu preencher aqui, ó, ela teve todo esse período para amadurecer como mãe, hoje ela é avó, mas em vez de eu preencher tudo isso aqui, ó, olha o quanto que ela evoluiu, eu fico preso aqui, ó, nessa linha aqui. Porque eu ainda tô presa nas minhas expectativas infantis. E com o papai, como é que é? Não é tão diferente, não. Eu pego esse quadrante aqui, ó, e coloco aqui. São expectativas diferentes, tempos diferentes, mas eu ainda trato questões do papai com expectativas infantis. O que é um mundo perfeito? Com muita constelação, terapia sistêmica, psicólogo, tratamento máximo, que nós conseguíssemos ver os nossos pais por completo aqui. Eu só consigo ter uma relação saudável e perfeita quando eu consigo ver por completo o que os meus pais conseguem me entregar hoje. Mas eu não consigo ver. Da mesma forma que o teu parceiro, você está num relacionamento há 20 anos, você não consegue enxergar o que ele realmente faz para você. Vai ter uma máscara com vários filtros de quantas vezes ele já te traiu, te humilhou, te injustiçou, te rejeitou, te abandonou no teu relacionamento. Ah, mas meu marido nunca me traiu. Muitas vezes te traiu. Prometeu uma coisa e não cumpriu, ficou de te levar num lugar e não levou, igual a criança lá atrás, que também foi humilhada, rejeitada, traída, abandonada, lá na infância. Então, por mais que o meu parceiro tente fazer o melhor dele por mim, eu já estou com esses filtros construídos. Isso que foram construídos na minha vida adulta. Já pensou os filtros que foram construídos na minha infância? Então eu pego aqui, toda a expectativa que eu tinha do papai aqui, ó. Papai. Pai. E aqui mãe. E eu trago para minha vida adulta, deixando de enxergá-los como um todo.
Só fazer uma coisa aqui. Ó, e como que eu posso melhorar isso aqui? Da mesma forma que eu falei pra vocês, a gente fez exercício aquele dia. Ó, pessoal, tá dando pra ver bem, né? Tá bem baixinho, mas tá dando pra ver, né? Tá, depois vai pra plataforma ficar bem e eu vou mandar desenhado. Qual que é a única chance de eu ver por completo? É quando eu consigo ver meu pai como um homem comum. Como da mesma forma no exercício das aulas sobre mãe, é quando eu vejo a minha mãe como uma mulher comum. Aí, depois de tudo isso aqui, eu posso voltar aqui, ó. Voltando lá, exercício. Como que meu pai foi como esposo, como ele foi como homem, como ele é como filho, se aqui ainda tem os pais, e daí eu posso ver ele como ele é como pai. Como foi tudo aquilo que ele viu, ouviu e sentiu na infância dele. Aí eu posso montar também... Ah, eu não queria virar essa página aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer? Vou pegar um papel para pôr aqui. Kleber. Oi, pode falar. Viu? E eu que o meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Eu não lembro dessas coisas para colocar. Você acredita que tem problemas e feridas emocionais com ele? Acho que agora não. Tá. A criança não entende que o pai faleceu, a criança entende que o pai abandonou. No teu caso, menina, papai abandonou. Lembra? Se é o menino, rejeitou. Papai morreu. Da mesma forma que eu brinco muito, quem aqui é filha de caminhoneiro ou representante comercial? Levanta a mão para me ver. Tem nenhuma filha de caminhoneiro aqui? É muito comum, eu peguei muito caso. Filhos de caminhoneiro, na 90% de chance deles terem problema com os pais, porque o pai viajava muito. Ou representante comercial, profissões em que o pai viaja muito. A criança não entende que o pai está lá fora para prover, que está buscando o alimento para casa, fazer o seu melhor ou não. A criança sempre entende como ou abandono ou rejeição, ausência. Então, se o papai também faleceu, na cabecinha dela eu fui abandonada. A questão é como que a gente entender, seria até bom você trazer alguma questão para a gente fazer uma anamnese, aprofundar um pouquinho ali, discernir certinho para entender o que aconteceu. Mas lembra que nesse exercício aqui, ó, deixa eu pegar o... Aqui, ó, só um pouquinho. Cadê meu papel aqui? Da ecologia familiar. Eu tinha impresso aqui. Aqui, ó. Você pega... Cláudia, você faz esse exercício lá, ó. Ó, tá dando pra ver bem aqui, né? Vocês receberam no grupo lá e tá na plataforma também, pessoal. Faz esse exercício. Aí, no próprio você fazer estimular, você vai colocar seus irmãos... Esses exercícios sistêmicos, pessoal, é importante fazer, parece bobinho. Mas só no você preencher isso aqui, Cláudia, vai trazer recordações e memória, por quê? A gente tem uma coisa chamada amnésia de primeira infância. Amnésia de primeira infância. A gente esquece, não esquece. Ela é guardada no nosso inconsciente 95% que a gente passou na infância. Mas está lá. Você pode puxar. Se tiver no subconsciente, você puxa através de exercícios sistêmicos. Se tiver no inconsciente, você pode puxar por regressão, por hipnose. Mas só no você fazer esse exercício aqui, você fala, puxa, o pai tinha 10 anos, vou tentar o que eu lembro dele exercício. Você vai mexendo no teu sistema e no teu inconsciente e você vai lembrando, porque você passou, você teve experiências com ele, boa ou ruim. Aí a gente vai também construindo falsas recordações, pessoal, que um dia eu vou ter que dar uma aula para vocês somente sobre falsas recordações. O que a mamãe falava do papai para você? Se ela falava que ele era um bom marido, aí, o que a mamãe falava aqui? Ele era um bom esposo? Ele era um bom homem? Era um bom filho? O que os tios que seguiram na vida falavam? O que a vovó falou? Aí a menina, ó, que bom que a Cláudia colocou essa colocação. A criança vai construindo uma expectativa de pai-herói. Se foi falando, indiferente se foi bom ou ruim, mas principalmente quando faleceu ou quando não criou, a gente vai construindo uma expectativa de pai-herói. Isso é bom ou ruim? 90% das vezes é péssimo. Porque se eu não tive uma oportunidade de conhecer meu pai como ele era mesmo, e eu vou construindo esse pai-herói, principalmente o feminino faz muito isso, eu vou me tornar indisponível para os relacionamentos, porque eu vou buscar lá na vida um parceiro herói também. E ninguém vai atingir essa expectativa.
Aí nenhum homem vai ser bom o suficiente, nenhum vai dar conta, porque, nossa, porque eu ouvia, porque assim, daí, ó, não era para entrar nessa aula, mas já que a Cláudia falou, vamos entrar porque é muito importante, pessoal, porque daí tá no meu cronograma das outras aulas, mas eu vou explicar uma coisa para vocês agora. A aula de pai tem que ficar em duas partes. Qual o problema do pai herói? Por que eu vou explicar agora? Porque a gente já tá desenhado aqui. Eu vou escrever aqui, ó, pai herói. Pai, mãe, tanto faz, pessoal. Foi perfeita a colocação da Cláudia, porque por causa do desenho, senão na aula que a gente fosse falar sobre isso aqui, ia ter que desenhar tudo de novo. Então vamos economizar um desenho. A Cláudia perdeu o pai com 10 anos. Como que foi tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu até, não digo nem até os 10 anos, mas depois que perdeu ele? Quando a gente perde alguém, há um desempilhamento emocional geral. Lembra? Eu vou citar um exemplo que eu tentar não me perder no contexto. Você tá 10 anos brigado com o irmão teu, não quer papo com ele pra você discutir, um dia ele falou uns absurdos pra você, umas barbaridades, você não admitiu e virou a cara e falou, não falo com ele enquanto não vim pedir desculpa pra mim. Só que se você receber uma ligação e do hospital falando, olha, teu irmão sofreu um acidente, ele tem 1 hora de vida só por aparelho, e você tá a 50 minutos do hospital, você não vai nem trocar de roupa, você vai entrar num carro, você vai correndo porque você quer se despedir, você quer dar um último abraço, você quer dar um beijo, você quer dizer que sente muito, você quer pedir perdão. Porque houve o desempilhamento emocional. É igual, não é só um irmão, teu parceiro, qualquer pessoa que você tiver atrito, que você está estressada, que você não quer contato, principalmente, o maior elemento de desempilhamento é a morte, ou a possibilidade de morte. Aí o que acontece? Então, ao desempilhamento, você vai lá e, digamos, nesses últimos minutos, ou digamos que aconteceu isso, você chegou lá e foi um alarme falso, o irmão nem morreu. Você não vai sair de lá bravo, não, agora eu vou voltar a ficar bravo com você. Não, você sai de lá amando e já é almoço na casa todo domingo e começa a passar tudo bem, porque houve o desempilhamento. Por isso que é importante também, tem dinâmicas de desempilhamento emocional para casal, para familiar, para várias coisas. Geralmente de alto impacto emocional em eventos de imersão, mas depois eu vou colocar algumas técnicas para vocês fazerem desempilhamento também sistêmico, tá? Então, digamos que chegou lá e foi um alarme falso. Você sai de lá vendo mais valores e virtudes no teu irmão do que antes. Como que foi, então? Teu pai, ele podia ter sido, um exemplo, podia ter sido um tranqueira, morreu com 10 anos porque só bebia, só fazia besteira, batia na tua mãe, batia em vocês, se encrencava com a família inteira, era um péssimo irmão, era um péssimo homem para a sociedade, um péssimo esposo e foi um péssimo pai. Só que no ele a falecer, todo mundo desempilhou. Aí você chega, se chegam pra menininha ali, a menina tem 11 anos, faz 1 ano que o papai morreu. Aí a menina chega, titio, como que era o meu papai? Porque, claro, ela teve convivência, ou 5 anos depois, como é que era o meu papai? O que os irmãos vão falar? Ah, teu pai era um homem bom. Quem que vai falar para uma criança que o papai não era um homem bom? Não era o melhor irmão? Aí a gente começa, não, teu papai era um ótimo irmão. Aí vai falar com a vovó, teu papai era o meu filho preferido. Depois que teu pai morreu, minha vida nunca mais fez sentido. Aí a mamãe, que só brigava o tempo todo, tô citando um exemplo, tá, Cláudia? Eu não sei. Se matava o casal, já era para ter se separado, não sei se separaram. O que ela vai falar para a filha? Olha, dei graças a Deus teu pai morrer, porque agora arrumei um homem bom? Não. Ela também desempilhou a sensibilização com a criança. Num mundo perfeito, se a pessoa for suficientemente equilibrada, ela não vai trazer nenhuma questão. Tipo, de vez em quando teu pai me batia, mas era um cara bom. Talvez nem traga. Não, era um pai bom, era um marido bom. Mas bom quanto? Não, era só bom. Como é que eu vou falar para os meus filhos o que acontecia na intimidade? Porque talvez com 10, citando um exemplo, você com 10 anos, papai agredia a mamãe, mas as crianças não viam. Isso a mamãe guardou até hoje só para ela, então não sabemos. Só estou citando um exemplo que, quando há uma perda assim, sempre a pessoa que não segue na vida, ela vai subir para uma escala de heroísmo. Principalmente pai, mãe e tal, e a postura que vão ter com a criança. Você ia falar alguma coisa, Cláudia? Cortou? Não, tá. Não fui eu. Então, aí olhando nesse aspecto, daí você pode, puxa, mas então o que eu ressignifiquei disso com meu pai? Como é que foi? Aí você pode olhar para o teu relacionamento também. Porque se houve essa dinâmica de desempilhamento e todo mundo hiperestimou como que era a pessoa,
Aí vai manifestando orgulho. Tá, eu posso até me sentir abandonado, papai não seguiu na vida, tal, mas por um lado, meu pai era um pai herói. Aí eu vou subindo o orgulho. Meu pai é melhor que o pai dos outros, porque ele era um homem bom. Porque quando minha mãe fala do papai, fala de boca cheia. Porque mamãe não traz as mágoas, traz só os momentos bons, porque o papai morreu, por que eu vou lembrar disso? Aí a mulher, principalmente a mulher, vai para a vida, para o mercado de relacionamentos e não encontra isso. Conhece um parceiro que vira e mexe, discute com os irmãos. Daí ela lembra que o tio só falava bem do papai dela. Como que era na sociedade? Às vezes era uma pessoa encrenqueira, mas ninguém vai falar mal da menininha. Aí, no parceiro que ela encontra, vê que às vezes já não se dá bem com todo mundo, ou não é muito sociável, ou é muito quietinho, passivo. Às vezes o papai lá era o cara que ia pro bar todo dia e não ficava com as crianças. Mas daí um dia a menina encontrou um amigo de bar do papai. Não, teu pai era parceiro de todo mundo, era amigo de todo mundo gostava de ficar com ele. E daí nós tocava violão, né, menina? Nossa, como meu pai era o cara mais sociável da cidade. Mas às vezes ia, ficava no bar e não ficava com a menininha. Então, isso é bom ou ruim? Depende, é o que eu já falei acho que na aula passada para vocês, que quem teve um pai ruim vai ter problemas de relacionamento e problemas na vida em geral. E quem teve um pai ótimo também vai ter problemas na vida e de relacionamento em geral. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu pus os dois grupos do link aqui. Ah, que a Joelma pôs lá. Quando der um tempo, me passa os... Ah, tá. Colocou em... Ah, você mandou para outra pessoa ali, Joelma, que foi no grupo. Tava mandando pro grupo da família para montar... Colocou no grupo ali o nome dos tios, tá? Muito... É bonito, pessoal. Vocês estão entrando no mundo sistêmico, a gente tem que... A base de começo de tudo é honrar a nossa família. A gente geralmente não sabe. Eu não sabia nomes dos meus bisavós. Não sabia, sinceramente, não sabia. Mas vocês estão entrando nesse mundo, então vamos honrar, vamos olhar bisavó, trisavó, até que tão longe. Vai o máximo que você puder. O mínimo que vai acontecer, você vai ter boas histórias, boas conversas no domingo com a vovó, com as titias mais velhas, e você vai agregando o teu ecossistema. Então, voltando aqui, questão, entendeu aqui, Cláudio, que eu te falei? Que provavelmente Sim. tem uma visão distorcida, principalmente nesse período ali. Ah, não, mas eu perdi o papai quando eu tinha 20 anos. Aí você já tinha total clareza, você não tem questão da amnésia de primeira infância. Raramente você vai distorcer o papai para um papai herói, mas ainda pode acontecer. O que pode acontecer principalmente? Se eu tive um pai problemático em que eu desenvolvi aversão de identidade, a identificação, para quem lembra, eu já disse em aulas passadas, se eu tive um pai que batia em mim, batia na mamãe, nos meus irmãos, e eu vejo aquilo como errado e quero fazer diferente na vida, eu desenvolvo identidade de aversão. Então eu vou fazer tudo diferente dele. Mas pode ser que lá na minha maturidade, 35, 40, 45 anos, para me sentir amado pelo papai, porque eu não me sentia amada aqui, ó, nesse período em que eu buscava a aprovação do papai, eu posso começar a polarizar a minha identidade, sair de aversão para identificação, para lá no fundo buscar papai, olha, eu sou igual ao senhor, você pode me amar do jeito que eu sou agora? E o papai não está nem vivo. Isso acontece mais com pais mortos do que com pais vivos. Por exemplo, apareceu até minha irmã na aula aí agora. Oi, Siminha, tudo bem? Ah, que ela foi na casa da Solange lá, né? Coincidência. Um beijo pra vocês. Pra quem não conhece, ela é minha irmã ali, ó. Tá junto com a Solange ali, ó. Solange aqui da minha cidade, Itapema. Primeira aluna aqui de Itapema, hein? Essa semana tá entrando bastante aluno de Itapema. Bastante cadastro, a gente começou a fazer campanha. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? Se o filho ou a filha, os pais estão em vida, aí eu tenho menos chance aqui, ó, nesse período. Porque é o que acontece? Lembra aqui, ó, então, as minhas expectativas infantis, como eu vejo a mamãe e o papai. Se eu desenvolvi identidade de aversão, eu rejeitei como eles se comportavam perante mim na infância, se eles são vivos, a chance de eu continuar com a aversão é maior. Mas se eles morreram, principalmente ali 20 e poucos anos, ou o papai morreu, eu vou me distanciando das recordações, aí vai, é uma soma, é um arco dramático da minha maturidade que vai crescendo,
o meu vínculo, que chama-se amor interrompido, pessoal, na constelação familiar. Então, houve aqui uma interrupção de amor do papai. Aí vai distanciando lá entre 7 e 14 anos. Eu tô com 40 anos. Puxa, já faz 30 e poucos anos. Será que realmente o papai não me amava? Eu vou construir, eu vou mudando as narrativas do que eu passei. Eu vou tendo amnésia de primeira e segunda infância. E eu vou, acho que o papai não era tão ruim, acho que ele não batia tanto assim na mamãe, né? Ou tal, daí mudando de aversão para identificação. Ah, mas será que ele não batia na mamãe porque a mamãe dava motivos? E eu tô lá maduro, com 40, 45, 50 anos. Eu vou construindo narrativas para justificar, para me identificar, porque eu não vou... Tudo sempre é por amor, pessoal. Tudo na vida e constelação sempre é por amor. Como é que eu vou me tornar um monstro igual o papai? Papai batia em todo mundo, era horrível? Por amor. Por amor eu distorço a minha história, a minha trajetória. Distorço que, puxa, talvez não era como as coisas foram. Será que eu realmente apanhava tanto do papai ou parecia que era tanto? Porque hoje, agora, eu tô aqui maduro. Tenho meus filhos com 15, 20 anos e às vezes eu quero jogar eles para fora da casa, quero derrubar do prédio. Ah, então acho que o papai não foi tão monstro assim. E eu vou construindo narrativas para distorcer, para justificar a minha necessidade de se identificar, para lá no fundo poder olhar para o papai que nem está aqui mais, é sistêmico. Papai, eu sou igual ao senhor. Você pode me amar agora? Isso acontece mais no masculino, pessoal, do que no feminino. Muito mais. Lembrando que, então, aqui depende da experiência que eu vou ter com o papai nesse período, o elemento fogo. Vai depender da vivência e experiência que eu tive com a mamãe também. Se a mamãe foi super protetora, eu não tive a oportunidade, o papai não teve o espaço que precisava para ter as experiências que eu precisava ter com ele. Tanto o menino quanto a menina. Qual que é as consequências disso na vida? Vai mudar aqui, né? Já falei para vocês. Então, mamãe, primeira e segunda, e primeira infância, papai, segunda infância. Como que eu faço para ressignificar isso? Da mesma forma que eu falei para vocês. Toda vez que eu olho o papai, então faça exercício, desconstrua isso aqui para herói. Você pode fazer isso, Cláudia. Aproveita e fazer isso. Conversa com a mamãe, conversa com os irmãos mais velhos se tiver, conversa com a vovó. Você vai perceber que vai ter... Lembra que no exercício da mamãe a gente brincou assim, coloca 3 defeitos e 3 qualidades da mamãe. Se a mamãe está viva, eu faço uma lista de 10 defeitos e tenho dificuldade de arrumar 3, 4 qualidades. Mas quando é uma pessoa que morreu há muitos anos, aí você vai ver que vai ser 10 qualidades, eles vão ter dificuldade de reproduzir os defeitos, é o contrário. Então cuida para não criar o pai-herói, ilusão, porque isso pode, até hoje, mas eu sou madura, não. Dentro de nós há criança o tempo todo. Aí você só vai, no teu caso, da ausência dele, e você vai trazer o pai para a realidade. Mas quem teve um pai, por exemplo assim, eu tô lá, tive um pai ruim, desenvolvi identidade de aversão. Como eu já falei para vocês também, pessoal, a cada 4 empresas no mundo, 4 empresas gigantes, 3 foram construídas por homens, geralmente de sucesso, que cresceram na vida pela raiva. Foram abandonados, rejeitados por pai ou mãe, então a identidade de aversão faz com que a pessoa cresça na vida com muita ganância. Só que é muito custoso. Eles cresceram, mas também sacrificaram relacionamentos. Da mesma forma que o pai era indisponível para eles, eles também são indisponíveis nos relacionamentos. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta, assim, mas e se eu perdoar meu pai, então eu posso me identificar com ele? Não necessariamente. A visão sistêmica, o objetivo é você nem ter aversão, nem identificação. É você aceitar as coisas como foram, para você poder se libertar e ser você mesmo. Tem gente que é exatamente igual ao pai e outros exatamente o oposto. Lembra que nesse caso que eu falei, então o cara apanhava do pai, o pai bebia, ele na vida nunca bebeu, foi lá, construiu um negócio dele, construiu uma empresa, cresceu, deu uma vida boa para a família, por aversão. Pode ser que o irmão dele virou um alcoólatra igual ao pai, porque ele, mas era o que eu conheci como se meu pai, que era o meu herói, bebia e batia na gente, é porque isso é certo. E ele cresceu para a vida, batendo na esposa, batendo nos filhos e bebendo. 2 irmãos criados da mesma forma criam significados diferentes. Qual dos 2 estão certo? Nenhum dos 2. Porque um por pertencimento, necessidade de pertencimento aqui, ó, de ser o reconhecimento e pertencimento, a aprovação do pai, buscou ser exatamente igual, para falar, olha papai, eu sou igual ao senhor, já desde sempre. Eu sou igual ao senhor pode me amar agora?
e o outro, por aversão, não suportou muito tempo e voltou a repetir o padrão do pai. Se eu consigo enxergar meu pai como um homem normal, lembra que no desenho aqui, ó. Então, porque o que acontece? A minha expectativa infantil é que o meu papai fosse todo para mim, vivesse para mim, tivesse todo o tempo do mundo para brincar comigo, fazer tudo que eu quisesse, não me batesse, fosse da forma que eu, como criança, idealizava o pai. Mas quando eu vejo ele teve as funções como esposo, homem, filho e pai, eu compreendo que na vida do meu pai eu fui isso aqui, ó. Ele não era todo meu e ele não vivia para mim. Aí, olhando o pai como uma pessoa normal, que tinha as necessidades dele como esposo, tinha os atritos com a mãe, ou amava ou não amava, ou deixou de viver com a pessoa que amava porque a mamãe engravidou dele na época, e assim, descobrindo as histórias, principalmente quando você tem grandes problemas e bloqueio com o pai ou com a mãe, você vai descobrindo, você vai entendendo. Aí, como ele é como homem, daí você vai vendo, puxa, na verdade meu pai então era um homem normal. Mas o que eu trouxe para minha recordação? O que eu trouxe aqui, ó? Aqui que eu coloco aqui. Meu pai me batia, não me amava, não provia, bebia, tudo de ruim. Porque foi gravado na minha cabecinha quando eu estava no período aprendendo por neurogênese. Lembrando, criança aprende por neurogênese, adulto por neuroplasticidade. Então aqui eu criava milhões de sinapses neurais por dia. Eu lembro de todas as surras que o meu papai me deu. Mas todos os abraços eu lembro? Não. Será que eu lembro de todas as surras? Se fizer uma anamnese em cada um de vocês, vão lembrar certinho cada vez que apanhou. Porque quem já viu eu fazer regressão, seja online ou nas imersões, você vê que eu chego em qualquer dor, qualquer trauma. 5 anos, 4, 3, 2, 1. Você lembra? Tá tudo no teu inconsciente. A gente não esquece de nada. Então, eu peguei e eu até me perdi onde tá falando aqui. Ah, tá. Quando eu transferi, vejo que... Então, ele não só me batia, porque ele... Aí eu consigo me permitir, vendo ele como homem, eu vou desbloqueando as memórias boas também. Porque na aversão, que eu quero ser totalmente diferente do meu pai, eu excluo, eu quebro uma das ordens do amor. Lembrando, eu vou pôr aqui em cima para não misturar, pessoal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vocês vão ter as aulas só das 3 ordens do amor. As 3 ordens do amor. Que é... Vai caber aqui. Pertencimento. Hierarquia. E equilíbrio. Tá péssimo aqui, mas vocês vão receber bonitinho. Equilíbrio. Onde é que eu tava falando aqui? Tá. No caso de aversão, em que eu excluo meu pai, eu quebro aqui tanto hierarquia quanto pertencimento. Eu excluo meu pai, eu odeio o homem que ele era como pai. Porque ele tem o direito de pertencer como ele era, mas eu excluí, porque ele não foi o pai perfeito para mim. Mas eu também quebrei a hierarquia porque eu saí do meu lugar. Por orgulho, eu saí do meu lugar. Eu me coloco maior que ele. Quando eu julgo meu pai era um bêbado, um alcoólatra e batia na gente, isso e aquilo, eu me coloco por orgulho, eu me coloco numa posição superior. Eu não faço igual ele, eu sou melhor que ele. Então eu quebro hierarquia também. E isso automaticamente, quando a gente quebra 2 ordens, pessoal, automaticamente quebra a terceira, que é o equilíbrio. Em algumas relações em que você tem equilíbrio e quebra equilíbrio, quebra hierarquia, é impossível manter em relações saudáveis entre dar e receber, que é o pertencimento, se você quebra 2 leis. Então, quando você quebra uma lei, até passa. Quando quebra 2, automaticamente uma vai puxando a outra. Se eu quebro pertencimento e hierarquia, que é no caso dele, perdeu o equilíbrio. Se eu quebro hierarquia e equilíbrio, quebro pertencimento. Se eu quebro pertencimento e equilíbrio, em algum momento eu também perco hierarquia. Então, nesse caso, por aversão, eu pego essas 2 principais primeiro aqui e automaticamente acerto aqui. Vivo desfuncional, como a gente faz uma coisa, é como a gente faz todas as coisas. Se eu venho por aversão da relação com o meu pai, como que vai ser o meu relacionamento amoroso? Eu vou conseguir manter essas 3 ordens?
Não, porque como a gente faz uma coisa é como faz todas as outras. Mantendo, depois que vocês passam por um treinamento sistêmico, e aqui vocês vão aprender muito sobre isso, já não é fácil se relacionar com o outro, que é tão diferente da gente. Quando a gente começou a namorar parecia tão igual, mas na verdade é tão diferente. Mantendo as 3 ordens do amor já não é fácil, já pensou se permitindo desfuncionalizar. Então eu preciso corrigir isso com o pai. Se eu tenho aversão, deixa eu escrever aqui até porque, ó, aversão. Eu tô quebrando essas ordens. Como que eu corrijo isso? Essa é uma das ferramentas, mas todas aquelas ferramentas que eu coloquei para a mãe você pode aplicar para o pai também, porque daí eu aceito ele como uma pessoa normal. Eu aceitando, eu permito que ele pertença na minha vida da forma que ele foi. Ele era o pai herói? Puxa, não era. Agora eu descobri que era o pai herói. Mas mesmo assim ele pertence. Ele era um pai carrasco, monstruoso? Não, porque se eu pego aqui... eu tinha pegado isso aqui para desenhar aquela hora, e a Cláudia fez a pergunta. Vou pegar aqui, ó. Se eu vejo meu papai aqui, ó. Vou tentar fazer esse desenho aqui, ó. Lembrando lá, né, do ecossistema familiar. Então aqui estou eu, estrelinha. Mas aqui, ó. Aqui. Então, aqui. Eu não sei se estão olhando no mesmo lado, mas a minha esquerda, por exemplo, aqui mãe. E aqui o pai. Aí eu vejo o pai, puxa, o pai foi carrasco comigo, ele bebia. Eu vou fazer assim, ó, pessoal. Agora, eu ia entrar aqui, por exemplo, nessa parte, eu ia entrar sobre pertencimento. Mas pertencimento, eu calculo que vai dar 1 hora de aula somente sobre pertencimento. Como que a gente aplica as leis de pertencimento, hierarquia e equilíbrio no aspecto do pai. Eu não pus ele na mãe, porque senão ia se estender muito a aula da mãe. Mas eu coloquei no pai aqui agora. Eu vou explicar aqui um pouquinho e a gente vai voltar a partir disso aqui na aula que vem. Porque eu quero abrir para perguntas e agora também, mas só para vocês entenderem. Então aqui, ó, pertencimento. Eu tô aqui por aversão, mas eu olho para o meu papai, aqui tá meu papai. Aí tem o pai dele e a mãe. Quais defeitos dele que hoje, por orgulho, eu não consigo aceitar? Um exemplo, que é o mais comum. Ele bebia demais. Por que o papai bebia demais? Porque o papai bebia demais. Porque o papai dele também bebia demais. Ah, mas isso justifica? Então, se o papai dele matasse, ele também podia matar? Ninguém está falando o que pode e o que não pode. Uma vez que eu uso essa ferramenta para dissociar, eu vou entendendo as coisas. Porque qual que é o objetivo da visão sistêmica? Não é constelação. É inteligência sistêmica e visão sistêmica. Aceitar as coisas como foram. Ah, mas... Então meu pai bebia e batia em mim. Eu devo aceitar isso? Ninguém deve nada, ninguém é obrigado a nada. Mas você só vai conseguir ter uma vida feliz e equilibrada e se curar quando você aceita as coisas como foram. O que é necessário para aceitação é o perdão. Mas como é que eu vou perdoar meu pai que fez tudo isso comigo e ainda abandonou, foi embora, formou outra família, engravidou mais 10 mulheres e me largou passando fome com a minha mãe? Aí todo esse conhecimento sistêmico são as ferramentas que você precisa para conseguir perdoar. Quanto mais você faz esse exercício, é assim, 1 ano de formação, até o final você vai estar numa relação totalmente diferente com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Por isso que tem que ser ao pouco. A gente não consegue perdoar e ressignificar todas as nossas relações em 1 mês. Lembrando que a primeira esfera vai ser o seu eu. Parte da formação é você se curar com você mesmo. Segunda esfera é você com as suas relações. Se curar com o papai, com a mamãe, com o parceiro, com os irmãos. Relacionamentos verticais, onde o papai é grande e eu sou pequeno. Onde eu sou grande e meus filhos são pequenos. Horizontais, relacionamento amoroso. E parentais, irmãos. Para daí, quando você se cura as suas relações, aí você pode ir para a terceira esfera. Que agora eu posso transbordar e ajudar as outras pessoas. Como é que eu vou ser um terapeuta sistêmico? Como é que eu vou ser um constelador se eu sou tudo ferrado, não consigo aceitar as coisas como foram? Aí eu vou abrir uma constelação lá que aparece que o papai também abandonou a coitada. Meu papai abandonou e eu ainda choro todo dia por isso. Aí daqui a pouco tá nós dois abraçados na constelação. O constelador sumiu, tá lá deitado no campo junto, sofrendo com a constelada. Não só como constelador, vocês também aqui não estão só para ser consteladores, vão ser terapeutas sistêmicos. E o objetivo é levar uma postura sistêmica para a vida. É um estilo de vida, visão sistêmica.
É ajudar uma pessoa até no caixa do mercado ali, com o teu conhecimento sistêmico, do nada, em uma frase que você fala para a pessoa respira e consegue seguir para frente. Então é estilo de vida. Mas só voltando aqui, a gente vai continuar aqui para frente. Quando eu olho lá para o meu ecossistema e vejo, puxa, o papai do meu papai também bebia e o meu vovô também bebia. Aí, a próxima aula então vai ser sobre pertencimento, que é diferente o pertencimento do masculino para o feminino, pessoal. A gente precisa entender isso. Aí eu vou trazer teoria evolutiva aqui de Yuval Harari, que chama, que é um cientista que estudou desde quando lá as tribos foram formadas, há 60, 70 mil anos atrás. Quando os homens, até 70 mil anos atrás, pessoal, existia 6 mil humanos no mundo só 6 mil no planeta inteiro. Quando eles tiveram uma evolução cognitiva de fala e símbolos, eles começaram a viver em grupo. Vivendo em grupo, eles conseguiam se proteger mais e caçar caças maiores. Na época tinha mamute, então eles podiam cercar e matar um mamute. Ou, quando vivia cada um sozinho, era muito mais difícil de prosperar e sobreviver. Só que nisso, por uma seleção, isso a gente vai usar a teoria evolutiva, eu vou misturar de tudo, pessoal. Tem a parte de aula de inteligência espiritual, que eu vou trabalhar dentro do contexto espiritual, bíblico. E tem em alguns momentos eu vou trazer teoria evolutiva, porque a aula é para quem é ateu, religioso, para quem é sistêmico, para todo mundo. Então eu vou usar em alguns momentos teoria evolutiva. Então quando houve essa necessidade de viver em bando, foi feita uma seleção natural. Quem tinha essa necessidade de pertencimento, de viver em tribo, vamos caçar junto, não, vamos se unir, vamos pegar esse mamute, sobrevivia, porque um protegia o outro e caçavam mais. Quem não tinha no genes assim, não, mas por que pertencer, por que ter amigo, por que conviver com as pessoas? Não, vou viver sozinho, eu vou lá, durmo na árvore sozinho à noite, ninguém vai me caçar. Quem não tinha esse genes foi morrendo e esse genes não foi passado para frente. Por isso que a gente tem essa necessidade de pertencimento tão grande. Isso veio desde quando? Desde sempre, principalmente o masculino mais. Por que existia, a gente vê em história e literatura, tinha as tabernas para os homens lá 2, 3 mil anos atrás. Por que não tinha as tabernas para a mulher? Claro que tinha, tem e ainda tem um machismo estrutural. Mas por que os homens sempre estão mais envolvidos em questão de estar junto? Por que a homarada barbada que está sempre abraçadinho, bebendo junto e babando um no outro, e a mulher não tem tanta essa necessidade de quantidade? Ela precisa de amizades. Mas o homem tem uma necessidade irracional de pertencimento. Você raramente vai ver as mulheres marcando encontro para assistir o jogo junto. Mas os homens precisam disso. Então, o que ela gosta? Ela gosta de reunir com 2, 3 amigas e se divertir, brincar e contar as intimidades, chorar junto. Pode ser com um chazinho e não assistindo nada. Os caras não se encontram para ficar olhando um para a cara do outro e apreciando e falando e um conversando com o outro. Eles têm que fazerem coisas juntos. Ou é assistindo um jogo de futebol, ou se é num bar, eles não estão olhando para a cara do outro, eles estão bebendo, olhando para o copo de cerveja. E isso vem instintivamente desde muitos anos. Por que eu estou falando isso? Porque se eu consigo entender que o meu pai, ele vem evoluindo nesse aspecto. Ah, eu vou justificar a bebida? Não vou, pessoal. Eu, Kleber, sou um cara que para não dizer que eu nunca bebi na vida, a minha esposa só me viu bêbado uma vez na vida quando eu tinha 16 anos. Foi a última vez que eu bebi, com 16 anos. Foi um fiasco, nunca mais eu bebi. Então, eu sou a última pessoa do mundo para defender isso. Meu pai bebe demais, não gosto disso. Então, mas adianta eu criticar ele aqui? Eu preciso entender, aceitar como ele é. Por mim, no mundo perfeito, claro que eu tento influenciar ao máximo que ele não beba. Mas também eu devo compreender e aceitar como ele é. Porque olhando de uma visão sistêmica, lá atrás meu papai, para se sentir amado pelos irmãos, meu avô não dava atenção para os filhos. Ele ficava lá no bar com os amigos. O que os meninos faziam? Eles iam com 11, 12 anos para o bar, ficavam na porta esperando o papai dar atenção para eles. E eles foram se sentir alguém quando eles tinham tamanho, para quando eles já trabalhavam cortando cana, que eles podiam ir lá e pagar a própria pinga deles. Então, quando eles podiam pagar a própria pinga e uma pinga pro vô, eles se sentiam, nossa, agora o meu pai me dá atenção. Porque além deles poderem tomar uma pinga no balcão com o pai deles, eles podiam pagar uma pinga pro pai deles, porque o pai deles não pagava para eles. Não vou pagar a pinga para criança, mas na verdade não queria pagar a pinga para os filhos. Quando os filhos começaram a ter o próprio dinheiro, agora eu posso pagar para... Então, pertencimento. E daí o que acontece? Os irmãos se socializavam bebendo, era uma forma de ser visto pelo pai, aí os amigos também. Então isso é estrutural. Estou passando pano para isso? Não, extremamente contra isso. Só que se eu não ver, é da mesma forma que eu preciso reconhecer que o machismo é estrutural,
que preconceito é estrutural, que xenofobia é estrutural, que misoginia é estrutural, eu preciso entender um pouco por que os homens são tão assim também. Tem aulas que vocês vão ter para frente sobre o sagrado feminino. Eu vou ficar passando pano para as mulheres do jeito que elas são, que querem discutir relacionamento o tempo todo? Não. Mas eu preciso entender as mulheres como elas são. Tem homens também na formação que são homens, então eles também precisam entender. E as mulheres entender as mulheres. Então o objetivo é trazer o entendimento em todas as esferas. Mesmo tanto por questão... Porque daí vai chegar lá um paciente para vocês. Tem gente que vai escolher ser constelador, a gente podemos ser terapeuta sistêmico. Quem escolhe ser terapeuta vai ter recorrência. Toda semana a pessoa vai estar lá fazendo terapia. Aí chega um alcoólatra para você tratar, você tem que entender tudo isso. Só que daí você está nas tuas feridas. Puxa, meu pai foi um alcoólatra. Agora vem um vagabundo aqui que em vez de ficar com a mulher, fica no bar bebendo, eu vou cuidar. Hoje em dia não é tão assim no bar bebendo, é forma de falar, mas é um alcoólatra. Como é que eu vou cuidar desse cara se eu não estou com as minhas feridas curadas? Aí, na aula de análise transacional que vocês vão ter, de Eric Berne, já tiveram alguma introdução para trás, eu não consigo ficar na minha posição de adulto para tratar uma pessoa alcoólatra, porque eu tive feridas emocionais do meu pai alcoólatra. Enquanto eu não ressignificar isso, não ver com outros olhos, não conseguir perdoar o meu pai, aceitar como ele foi, eu estou indisponível para tratar alguma pessoa em estado de alcoolismo. E quando eu falo homens, vou trazendo para o masculino, mas tem muitas mulheres. Não sei se vocês sabem que está muito alta a taxa de mulheres com índice de alcoolismo. Quem sabe disso, levanta a mão. Extremamente alta, preocupante. Nunca teve tanto caso de alcoolismo crônico feminino. Na história está sendo o ápice, o ponto. E a gente pensa assim, puxa, mas parece que eu não vejo tanto. Também vem, porque daí as mulheres também vão, também é questão de socialização, as jovens. O que as mulheres faziam há 50 anos atrás para se socializar? Coisas mais do feminino. Hoje, o que as jovens estão fazendo? Indo pro barzinho beber. Então isso vai virando crônico nas gerações. E daí lembra, tem aquele outro... Não vou desenhar aqui. Eu não vou começar aqui agora, senão a gente não consegue terminar. Tem um outro desenho que eu vou explicar isso para vocês também. Porque agora já está na hora de encerrar a aula, pessoal. Agora às 9 horas eu vou para a aula do mentalidade. Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar e tirar agora? Então a próxima aula vai continuar sobre o pai e eu vou falar bastante sobre pertencimento, hierarquia e equilíbrio da parte do pai. Da mesma forma que quando eu expliquei melhor essa ferramenta na aula da mãe, lá vocês aprenderam sobre essa ferramenta. Aprenderam sobre o ecossistema familiar. Não adianta eu repetir tudo aqui de novo. Aí, os outros exercícios de pertencimento vocês vão aprender no pai, mas pode levar na mãe também, para não tornar repetitivo. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Tudo tranquilo? Entenderam bem como fazer ali? Pode falar. Não é dúvida, mas não é sobre isso. Tá. Vai ser que você vai vir para a videira não esse final de semana, no próximo, isso? Foi colocado no grupo lá que foi alterada a data, né? Deixa eu só interromper a gravação aqui, pessoal.